sem tumor. E eu estou fazendo um pacto com ela. Se ela chegar aqui sem tumor, esses 2 joelhos louvarão. Jesus falou para mim, fala para ele que aprovado está na glória. Quando eu fui para casa, eu cheguei na Avenida Afonso Pena, não tinha como atravessar. Eu não conseguia andar depressa, muito menos correr. Foi aonde eu lembrei que o mar estava na minha frente. Eu falei, Deus, abre o mar porque eu preciso atravessar. Jesus fez para mim que eu ia trânsito, não faria para ninguém. Ele paralisou e falou para mim, o mar está aberto, pode passar. Falei, peraí, Jesus. O Senhor falou que nos piores momentos da minha vida Ele carregar no colo. Eu quero colo. Lá do céu se formou uma bola de fogo, ela desceu, caiu na terra e transformou no homem de fogo. Aquele homem foi até onde eu estava, de frente para o Palácio das Artes, na calçada, e me pegou no colo. Ele me levou em segurança até na Avenida Olegário Maciel. Ele me colocou dentro do ônibus 1188 a Palmares. Ele me colocou na primeira cadeira, não foi na segunda, nem na terceira, nem na última. Ele chamou o trocador e pagou a minha passagem e falou, ela me pertence, ela é minha. Quando eu cheguei em casa, já não havia mais solução. Minha mãe pegou meu documento, os documentos, as receitas, e bateu lá na Santa Casa. A Santa Casa falou, pode encomendar o caixão, e quantas coroas quiser, porque de hoje ela não passa. Os parentes chegou, os vizinhos chegou todo mundo. E todos que chegavam na casa da minha mãe me olhavam lá no quarto, mas não tinham coragem de entrar. E chegava na porta do quarto e falava, ela é crente. Cadê o Deus dela? Aonde que ele está? Aí de repente chega o meu irmão que andava com 12 traficantes e me olha. Eu falei, vem cá. Ele entrou chorando, eu falei, senta aqui perto de mim. Ele sentou. Quando ele sentou, eu falei, me dá a sua mão. Ele me deu a mão, eu segurei na mão dele e falei, você vai ser pastor. Eu ainda vou te ver pregar como grande pregador da palavra. Ele começou a chorar e falou, bandido tem jeito? Eu falei, meu Deus tem. Meu Deus vai mudar a história da sua vida. Ele levantou e saiu. Aí veio outro, eu falei, olha, nunca mais você vai beber, porque meu Deus te liberta ainda nessa noite. As minhas 2 irmãs entrou, mãe solteira, candaieira, forrozeira, prostituía, fazia tudo e qualquer coisa errada, vocês possam ver. Era suja no bairro, as mulheres sem honra, sem valor, o povo tinha nojo, as mulheres tinham ódio. Que quando minhas irmãs entravam no casamento era para destruir. Entraram as 2 no meu quarto, eu peguei na mão de uma por uma e falei, olha, estou morrendo. Mas o meu Deus prometeu me dar vida. E eu vou levantar do caixão para ir no seu casamento. E vai casar no civil e na igreja. Com tudo que uma noiva tem direito. Chamei todos os meus sobrinhos, filho de mãe solteira, e profetizei, o papai vai voltar. E vai te dar um novo registro com o nome dele, com direito à pensão. A nossa boca tem poder. O que sair daqui, se abençoar, abençoado será. Usa sua boca, crente, para profetizar a salvação da sua família. Aquele alcoólatra lá, não deixa eu morrer de cirrose não. O teu Deus tem todo o poder. Aprenda a conhecer quem é o Deus que você está servindo. Ele é bom, irmão, sim. Ele é muito mais do que bom. Ele é maravilhoso. Ele deixa a medicina de queixo caído, boca aberta. Faz uma com diploma de faculdade na mão, dobrar o joelho para ele. Fiz meu tratamento pelo SUS, aguentei tudo e até tipo de humilhação. Era humilhada igual um cachorro. Agora, depois do milagre, sou honrada. Meu telefone toca, é doutor fulano de tal de Santa Casa. É doutor fulano de tal de Vitória, Espírito Santo. Estou mandando a passagem de avião que você vinha aqui para um congresso de medicina. A mulher que tinha que depender do SUS hoje participa de congresso da medicina. Sabe por quê? Sabe como? A glória é para ele. Eles me sentam lá naquelas cadeiras, eu fico o dia inteiro, eu fico na mão dos
Deus não tem. E eu falo para Jesus que diminua eu e cresça o Senhor. Toda vez que eu chego na igreja para contar o meu testemunho, antes de subir no altar, eu falo que diminua eu e que toda glória seja para Ele. Tem crente que olha para mim e fala assim: onde que está o seu carro? Você é ex-defunta. Está no coração de Deus, está prontinho. No tempo certo Ele vai pôr a minha mão. Chegou uma pessoa para mim e falou: Deus tem que te dar. Eu falei: Ele está preparado, Ele tem que me dar nada. Ele vai me dar na tripe na hora dele. Vai ser muito testemunho de onde vou aonde Ele me envia. Nunca andei de moto nem de cavalo, mas por amor a uma alma eu pulo em cima. Se precisar eu ando, por amor a uma alma eu vou. E Jesus vai na frente. Carro, ônibus, barco, tudo eu já andei. Avião, só tem uma promessa que ainda vai se cumprir, que ainda não se cumpriu, que é o navio. Porque Ele falou que eu andaria de tudo na terra para pregar na sua palavra. O dia que eu estive no Rio de Janeiro, Jesus falou para mim: quer voltar de avião? Eu falei: quero. Ele falou: escolhe. Eu falei: posso? Ele falou: tem a TAM e tem a Gol. Eu falei: vou de TAM porque ainda vou voar na Gol. Entrei dentro do avião só empresário. Torcei o nariz e eu, como se diz, sentei no meio deles. Tomei quase um banho de Ravon para entrar no avião. Mas quando eu sentei do lado de dois empresários, Jesus me colocou no meio. Eu falei: com licença, minha cadeira é essa. Sentei, o que estava no canto deu uns 3 espirros e falou: é Avon, é pobre. Eu falei: não, papai é dono do ouro, dono da prata. Ele falou: ia, crente. Do Rio aqui, dei ele o CD do meu testemunho, ele veio com uma onça, 50 reais. Eu falei: não, papai está mandando dar de graça. Mas eu não quero nada de graça. Eu falei: leva, porque você está precisando. Ele levou, 1 mês depois ele ligou: aí, meu avô. Eu falei: é ela, porque a Natura vai chegar. Ele está assim: é porque eu estou aí na falência, socorro. Eu falei: Jesus está indo aí te socorrer. A irmã Lucy vai orar, mas quem vai operar o milagre é Jesus. E Deus operou o milagre, Deus honrou o homem. Ele não faliu, muito pelo contrário, Deus superou tudo que estava indo à falência e honrou ele nessa terra. Ele construiu um auditório enorme. Toda quinta-feira tem culto lá de adoração ao nosso Deus. Lá entrava gente da maçonaria, da macumbaria, tudo e qualquer coisa. Lá agora quem reina é o nosso Deus. Porque Deus faz isso. Deus faz isso. Ele sabe como trabalhar. No meu velório não faltou ninguém. Todos que me humilharam estavam lá, não faltou ninguém. Estava lá minha família, enquanto meu corpo estava no caixão, eu estava andando em ouro de ouro lá em cima. 2 anjos vieram me encontrar quando eu cheguei na glória. Me vestiram um vestido, me amarraram na minha cintura um cinto dourado com prata. Descalço eu estava, eles não colocou nenhum tipo de sapato no meu pé. Abriu-se um portal e ele falou: corre. Corre nesse caminho que você está bem estreito. Vai correndo, você vai dar um abraço nele. E na hora que você abraçar, pega o milagre, porque você vai acordar na terra. Eu comecei a correr, eu falei: eu estou indo em encontro ao meu Deus, o meu Jesus maravilhoso. Quando eu comecei a correr, começou a vir uma luz. O corpo de glória, o rosto não deu para ver, brilhava 1000 vezes mais do que o sol. Mas a palma da sua mão eu vi. Quando eu vi aquela palma na mão de Jesus, a marca daquele prego cravado na cruz, eu não abracei não, eu pulei no colo dele e falei: cheguei. Ele falou: só que você vai voltar para a terra, porque você vai ser o meu milagre, irmãos. A igreja nem imagina a luta que eu passo para contar o meu testemunho. Passo prova de fogo. Tem vezes que eu chego na igreja gemendo por dentro, mas eu tenho alegria no coração de falar para você: quem tem Deus tem tudo. Quem tem Jesus não falta nada. Ele cuida de nós. Tem um momento de prova, mas tem um momento de vitória também.